They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes. Bem-vindos à nossa edição de final de ano do Brasquete, seu podcast favorito sobre NBA. Eu, Pedro Bial, trago nessa semana como destaque que parece que o Papai Noel deixou seu presente atrasado lá em Boston. Hoje eu tô aqui com o Ângelo. Fala, Ângelo. Salve, Pedrão. Salve, ouvintes do Brasquete. O meu destaque podcast dessa semana é que parece que a equipe do Washington Wizards está numa maca e os médicos começam a reanimar a equipe. A equipe morre e é reanimada, morre e é reanimada. A temporada de altos e baixos do Wizards de novo. Então, esses são os nossos destaques. Infelizmente, o Diego não tá com a gente essa semana, mas jogo que segue. Little pushing and shoving, and Harden knocks Smart down, and is called for another foul. And on that, they lose the ball. Isn't this the passion we expected? Nessa semana, nosso programa final do ano, né? Nosso primeiro ano de atividade como Brasquete, nós vamos falar hoje do jogo que aconteceu agora no dia 28, entre o Washington é mais tarde, entre o Houston Rockets e o Boston Celtics, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Já aproveitando esse gancho, a gente vai retomar um pouquinho sobre o jogo de Natal entre os Celtics e o Wizards para puxar o destaque do Ângelo, que é essa inconsistência do Washington Wizards dentro da temporada. Após isso, a gente vai tratar de uma marca muito massa que foi alcançada essa semana, que foram as 25 assistências em um jogo só do Rajon Rondo, né? E para finalizar o programa, o já aclamado Big Apple Moment, hoje dividido um pouquinho entre Knicks e um pouquinho entre Nets, fazendo um balanço, né, do ano até agora das duas equipes, que foi bom e que pode melhorar para esse restante de temporada, né? Então, vamos começar, Ângelo. No jogo que ocorreu no dia 28, né, ou seja, na quinta-feira, né, o Houston Rockets enfrentou o Boston Celtics lá no TD Garden, né, um jogo entre dois grandes times dessa temporada da NBA, dois times que despontam aí para brigar pelo título. E, bem, o jogo acabou 99-98 para o Boston Celtics, né, após uma virada no segundo tempo, que o time terminou, por exemplo, no primeiro quarto o placar foi 32-12 para o Houston, né? Mas mesmo assim o Boston não se entregou e conseguiu voltar bem. E, bem, a real é que foi um jogo, teve reclamações por parte do James Harden contra a arbitragem. Enfim, vamos discutir um pouquinho sobre o jogo hoje. Boston mais uma vez, né, mostrando seu poder de recuperar jogos, né? Então, fala um pouco aí pra gente, Ângelo, desse time que tem como marca registrada até o momento essa retomada dos placares. Olha, Pedrão, a equipe do Boston Celtics, ela se destaca naquelas estatísticas de equipe que... Tem aquela estatística que os caras fazem na NBA o recorde que a equipe tem quando vai perdendo para o intervalo. A equipe do Boston Celtics é uma das equipes que lidera esse quesito de estatística, e ontem a gente pode ver muito bem essa questão. O Celtics esteve perdendo por 24 pontos ao final do intervalo, e a equipe conseguiu recuperar de uma maneira assim. Muita gente, eu estava discutindo sobre o jogo e tal com outras pessoas, eu já ouvia muita gente falar que a equipe do Boston Celtics já estava abatida. Só que realmente a estatística mostra que para bater a equipe do Celtics, você tem que controlar a volta fulminante que eles têm no intervalo. E foi dito e feito, a equipe do Boston conseguiu se reequilibrar no jogo e apertando, apesar dessas marcações polêmicas, a equipe conseguiu com muita força do TD Garden se recuperar no jogo. E olha, o Barba perdeu a cabeça nas jogadas finais, e eu acho que o Celtics deu sorte em relação a isso.
Mas é aquela coisa, não dá pra falar que o Celtics venceu por sorte. Ninguém volta de 24 pontos por sorte. Então, uma noite feliz em Boston. Eu acredito que, assim como você disse, o Papai Noel chegou mais tarde. O presente veio e talvez ele tenha vindo de vermelho mesmo. Talvez o Papai Noel seja James Harden com sua barba, que ao empurrar o Marcus Smart 2 vezes, acabou dando presente para a torcida do Celtics. Bom, o que eu falei em relação à polêmica, né, foi que o James Harden, foram marcadas em cima dele 2 faltas que ele fez em cima do Marcus Smart no final do jogo, que impossibilitaram do time de ter a bola e por isso o Boston conseguiu, principalmente, assim, claro que teve a grande virada e tal, mas no final de tudo, quando estava tudo ali muito próximo, foi isso que fez o Boston ganhar, sejamos sinceros. Mas olhando pelo lado do Houston, Ângelo, eu tô aqui com o box score aberto, e quando a gente vê o time titular do Houston, assim, com exceção assim, o time titular que estou jogando ontem foi James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza, Ryan Anderson e o Nenê, né, que é um time bom, claro que é um time bom. E aí quando a gente olha para o banco, né, 4 jogadores entraram do banco. Foram esses: Tariq Black, que teve uma temporada bem comum no Lakers na temporada passada, já teve passagem por Rockets, jogador bem normal para fraco. O PJ Tucker, que foi um bom reforço para a temporada. O Jared Green, que jogou no Boston na temporada passada, mas acabou saindo, né? Acabou não ficando. Chegou jogando essa semana já. Isso. E o Bryant Weber, se eu não me engano, que é um jogador que eu me lembro bem dele porque ano passado ele fez um quádruplo-duplo na G-League, né? Só que ele tem várias oportunidades na NBA, é um armador e não consegue se firmar em lugar nenhum, né? Cara, sinceramente, o Bryant Weber é péssimo, bicho. Péssimo. Eu também não acho ele grande coisa, mas assim, o fato é que ele tá sempre rodando aí e ontem entrou, né? O nosso querido Mike D'Antoni tinha a opção do Zuki, né, o chinês e o Brown, mas eles não entraram. Mas enfim, não pôde jogar o Chris Paul, né, ele teve uma lesão. O Capela tá fora, né, também tá sem o Luc Mbah a Mouffe. E bem, a gente sabe que o Houston abriu mão do seu depth, né, que a gente chama, quando trocou pelo Chris Paul, né, abriu mão do Williams, abriu mão do Montrezl Harrell, do Sanecker, do Beverly, claro. E, bom, eles preferiram fazer essa troca de um jogador com muito mais qualidade por alguns jogadores que compõem bem o elenco. E o time vem sofrendo com lesões, né? E como é que faz, Ângelo, pro time tentar manter? Porque acho que a principal perda, assim, é claro, você perdeu o Chris Paul, mas a principal perda pra mim é o Capela. Porque o Nenê, ele já não é mais um garoto, tanto que ele só jogou 19 minutos ontem. E aí você tem que trazer do banco o Tariq Black. Então, é difícil. Você acha, Ângelo, que o Rockets tem que tentar adicionar mais talento pro banco aí por meio de troca, ou talvez, sei lá, algum jogador da G-League, algum free agent? Olha, Pedro, eu acho que ele já começou fazendo esse processo com o Jared Green de assinar um jogador, principalmente porque é o que você falou, a manta ficou curta, os pés do Rockets estão começando a ser descobertos, as lesões estão aparecendo e está carecendo. É o que eu falei. Juntou o Jared Green, chegou essa semana pro Rockets, juntou o Tariq Black, um jogador ruim, juntou o Bryant Weber, que é horroroso, e só sobrou o PJ Tucker de bom no banco. A equipe acaba ficando prejudicada, e aí você tem que olhar a minutagem. O Eric Gordon, o Ryan Anderson, o James Harden, o Trevor Ariza, todos acima dos 38 minutos jogados na noite. Ou seja, praticamente sem descanso. A equipe do Rockets vai se exaurindo nessa questão, e óbvio que o Rockets vai estar nos playoffs. É uma das equipes que eu mais gosto na liga, mas eu acho que a questão física, talvez o Rockets tenha que dar um passo atrás para se poupar dos playoffs. O Rockets ele talvez precise justamente fazer
moderar um pouco, segurar a minutagem de seus jogadores e priorizar a sequência do campeonato. A perda de três pilares do time, como o Capelari e o Mbamute, mostram que a equipe talvez tenha que continuar nesse processo de trazer jogadores da G-League ou dar oportunidade para jogadores como o Zuki também, mas aceitar que esse é o processo que a equipe teve e com a folha salarial cheia é onde a equipe tem que caminhar. Aceitar que não vai conseguir fazer um 71-10 de recorde igual o Warriors fez, porque não tem elenco para isso. Aceitar um pouco mais as derrotas, mas na pós-temporada vir com as garras todas afiadas. A equipe do Rockets tem gás para queimar, mas esse é justamente o problema. Se manter saudável, e é o que aconteceu com o Kawhi Leonard ontem. É a primeira vez que apareceu o termo tratamento de lesão. Quer dizer, gerenciamento de lesão. Foi incidente de uma lesão, ele acabou sendo poupado justamente porque para continuar no tratamento dessa lesão, mesmo depois de ter sido já posto para poder jogar. O Rockets tem que adotar caminhos alternativos como esse para poder se conseguir enfrentar equipes como Golden State e outras equipes. Também passa um pouco pelo lado do D'Antoni, né? Para ele envolver esses jogadores que vêm do banco, como o próprio Brad Stevens teve que fazer algumas vezes essa temporada, com várias lesões. Ontem mesmo ele não teve a oportunidade de ter o Jaylen Brown em quadra. E, bem, tem muitos calouros vindo do banco. E, bem, o Stevens está conseguindo lidar bem com isso. Agora, o Mike D'Antoni tem que conseguir incluir os dois do jogo. Mas, já que a gente está falando do Celtics, né, por que eu, assim, tentar explicar o meu destaque? Por que eu citei que talvez o presente de Natal tenha chegado atrasado? Porque na rodada de Natal, o Boston Celtics enfrentou o Washington Wizards. No TD Garden também, foi a primeira vez que o Boston jogava um jogo na rodada de Natal em casa. Porém, acabou perdendo o jogo, né, pro Washington por 111-103, com uma boa performance do Bradley Beal, principalmente, né, com 25 pontos. Também o John Wall, monstro, 21 pontos, 14 assistências. E o Otto Porter Jr. jogando muito bem, fazendo também 20 pontos, pegando seus rebotes. Aí, quando a gente vê nesse jogo, né, a gente está usando esse jogo para fazer um link, né, porque foi um jogo que o Wizards jogou muito bem. Principalmente os três principais jogadores ali do Wizards, né. Teve a contribuição do Kelly Oubre, do Morris, do Gortat, mas o Wall, Beal e Porter levaram esse time à vitória, basicamente. Né, porque é uma coisa que falta, talvez a gente tenha ciência disso, é poder de banco. Bom, nesse jogo deu certo. O Wizards ganhou do Celtics, né? Mas o que acontece é que vem sendo notado no Washington Wizards uma certa inconstância durante a temporada. Durante o período que o John Wall teve uma certa lesão, o Tim Frazier teve que assumir a armação desse time. A equipe perdeu muito, né? Perdeu alguns jogos, a qualidade técnica caiu. Agora, com a volta do John Wall, as coisas vão se normalizando, mas mesmo assim ainda há uma certa inconsistência na equipe de Washington. Então, Ângelo, veio o seu destaque sobre o Washington, e o que você pode me dizer? Por que será que o Wizards está tão inconsistente? Olha, Pedrão, acho que é a questão justamente esse passo à frente que o Otto Porter Jr. tem que dar. Como você bem disse, na rodada de Natal ele acabou fazendo 20 pontos, e esses 20 pontos dele contribuíram de maneira absurda para o sucesso da equipe. E justamente essa questão a transmissão da ESPN no jogo entre os Celtics e os Wizards, a ESPN americana, ela justamente fez essa pergunta: o quão longe o Otto Porter Jr. tem que chegar para a equipe do Washington Wizards voltar depois de muito tempo a uma final de conferência? E eles falaram:
superar a questão de ser só um bom chutador da bola de 3. E acho que isso é muito importante. O volume de jogo do Otto Porter precisa aumentar, porque ele é um jogador da posição 3, tem 50% de field goal, 45% nas bolas de 3, ou seja, muito bom para a posição dele. Só que o volume de jogo dele acaba sendo pequeno, isso faz com que ele tenha apenas 14 pontos e meio de média. E 14 pontos e meio de média seria bom para muitos jogadores, mas para uma equipe que investiu o cap space em uma forma muito grande, igual foi feito pela equipe do Washington nele, a equipe acaba carecendo um pouco dessa questão de ele aparecer e evoluir o jogo dele realmente. A gente pode observar que a equipe do Washington Wizards, eu discordo um pouco da sua opinião. Eu gosto do banco da equipe, eu acho que tem bons valores lá. Eu gosto do Kelly Oubre Jr., gosto do Mike Scott, do Satoransky, do Ian Mahinmi. Eu acho que não são os melhores jogadores da liga, claro, mas é uma equipe de suporte boa, mas eles vão te entregar aquilo. Uma inconsistência do banco, que é normal na maior parte das equipes da liga. Mas o que faz realmente a equipe avançar ou não é a sua espinha dorsal. E nisso a equipe do Washington Wizards tem pecado um pouco. Eu acho que essa inconsistência acontece em grande parte justamente por isso. Também, você pegar as médias, Markieff Morris está fazendo o que é esperado dele, o John Wall um pouco abaixo, mas jogando bem, o Marcin Gortat um pouquinho abaixo, mas realmente pelo volume salarial que recebe o Otto Porter Jr., o jogador mais bem pago da equipe, ele precisa dar um passo à frente. E esse passo à frente tem que ser agora. A gente comentou bastante na temporada passada, no período de free agency, né, que quando o Washington renovou com o Oropor, a gente destacou vários números ofensivos avançados dele, tipo assim, não as estatísticas brutas em si, mas coisas de plus-minus, esse tipo de coisa, que ele estava entre os melhores da liga inteira, em todas as posições, né? Então, poderia se justificar o Washington ter cobrido a oferta do Nets, né, que foi o salário máximo, fazendo assim com que o time não tivesse mais dinheiro para contratar jogadores e investindo no Oropor. Mas eu concordo com você quando você disse que ele tem que entrar mais no jogo. Porque se você tem... Assim, eu entendo que você... Mas pra mim ainda o banco do Wizards é muito fraco, de todo modo. Se você pensar, o Mahinmi é um jogador que, depois que o Roy Hibbert foi um fracasso lá no Pacers, teve oportunidade para jogar, não correspondeu de maneira alguma. O Satoransky, ele é um chutador, nada mais, não tem corpo. O Kelly Oubre talvez é um jogador que mais tenha potencial do banco, mas também eu lembro que na época do seu draft ele tinha uma alta expectativa, foi caindo por uma série de questões, tanto que não consegue se firmar, não consegue brigar pela posição titular, sempre vem do banco. Mas de todo modo, só para exemplificar o que a gente está falando, né? Quando a gente vai ver alguns resultados do Wizards desse ano, agora, bem recentemente, após essa vitória sobre o Boston Celtics, um dos melhores times da liga, fora de casa, numa rodada de Natal que tem muita visibilidade, né, uma grande vitória para o time vai lá e perde para o Atlanta Hawks, né, que, assim, é óbvio que o Budenholzer está tentando, mas o elenco é muito fraco, um dos piores times da liga, toma 14 pontos de diferença para o Atlanta Hawks. 2 jogos anteriores ao do Boston Celtics, tinha perdido também para o Brooklyn Nets, por uma diferença muito grande, uma diferença aqui de coisa de mais de 30 pontos. Também já tinha perdido nessa... Coleciona derrotas para... Tá aberto aqui. Coleciona derrotas para Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets. Teve aquela derrota incrível para o Utah Jazz, que foi 116-69. Né? Sim. Mesmo que o Wall não tenha jogado
nada justifica você tomar essa diferença pro Utah Jazz, que não é um time que tem um ataque muito bom. Vitórias suadas em cima de equipes como Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers. A temporada do Wizards está estranha, Pedrão, mas a gente não... Você acha que a gente pode duvidar muito? Porque na temporada passada, eles também começaram nessa situação... Tipo, a equipe estava nas últimas posições do leste no começo da temporada. A equipe deu um salto tão grande, o basquete deles ficou tão vistoso, que o Scott Brooks brigou para técnico do ano. E a equipe estava jogando muito. Foi a época que a gente abriu o olho para o Otto Porter, para esses jogadores. Eles conseguiram gás na temporada passada, acho que principalmente com a adição do Jennings e do nosso querido Bogdanovic, que não jogaram nada nos playoffs, talvez por isso eles não conseguiram avançar mais. Mas eu lembro que o Bogdanovic só teve um bom jogo no jogo 3, se eu não me engano, da série contra o Celtics, que ele fez 19 pontos. O de resto foi bem ruim, o Jennings jogos muito ruins. E quem sabe, se o time conseguir adicionar mais um jogador de diferença, né? A gente vê alguns jogadores aí talvez dando sopa. O nome que eu olho assim, que talvez desse certo no Washington Wizards, o próprio Julius Randle, né? Que é um jogador da posição 4, que é uma coisa que talvez falte um pouco ao Wizards, né? Porque tem na posição 4 ali o Morris, que é até um bom jogador, mas não sei, poderia ser uma opção, né? Enfim, também quando você começa a ouvir declarações como eu vi, a citação que o John Wall fez, né? Falando que quando eles vão jogar contra times que estão com menos de 50% de vitória na temporada, eles vão atrás das estatísticas, né? Então, ou seja, eles estão confiantes nesse sentido de que acham que pode ganhar de qualquer time, né? Principalmente esses com 50% a menos de vitórias. Mas os jogos não têm mostrado isso com total clareza, e a verdade é que essa soberba aparente pode ser caro para eles lá no futuro nos playoffs, né? Porque mesmo que tenha ganhado um jogo do Celtics ali no Natal, quando chega os playoffs é outra história, amigo. Mas enfim. A gente ainda pode manter um pouco de esperança de que o Wizards sai de moleza, porque 8º na eficiência defensiva e 11º na eficiência ofensiva. Então é uma equipe que o talento está ali. Precisa de jogadores se agruparem mais, focarem mais. Mas, na minha opinião, não sei na sua, Pedrão, é uma equipe para semifinal de conferência, coisa assim, nada mais. Eu acho que também para por aí. Mas enfim, vamos seguir. Little pushing and shoving, and Harden knocks Smart down and is called for another foul. And on that, they lose the ball. Isn't this the passion we expected? Agora, vamos falar, né, sobre um jogador que teve altos e baixos em sua carreira e, bem, essa é um dos altos, né? A John Rondo conseguiu no jogo, tá bom, foi contra o Brooklyn Nets, mas isso não tira o mérito, né, do alcance dele, que foram essas 25 assistências no mesmo jogo, né? Ele foi o jogador mais velho da história a fazer isso, né? Com 31 anos e 308 dias, quase 32 anos já. E há muito tempo, eu não vou lembrar agora quem foi o último que fez isso. Aqui. Foi desde 96, ninguém fazia 25 assistências no jogo, né? A gente sabe que a NBA mudou um pouquinho, ficou mais corrido, mas de todo modo, o Rondo é um estilo de armador que vem se perdendo, né? Um cara, hoje em dia os armadores são muito point guards, tipo point, né, no sentido de pontuar. Então, a gente vê isso no Westbrook, no Curry. E o Rondo é um remanescente do velho estilo, né? Do cara que passa a bola, do cara... nesse jogo ele fez 25 assistências, mas fez só 2 pontos, né? Então, Ângelo, é óbvio que o recorde foi impressionante, né? Foi um ótimo negócio. Quando a gente vê a tabela, a gente vê o Pelicans
na 8ª posição da Conferência Oeste, né? Ali com o mesmo número de vitórias e derrotas que o Portland, que é o 7º. O Rondo começou a temporada machucado rapidinho, mas já voltou. A gente debateu muito hoje, eu lembro disso. Se o Rondo devia sair de titular, se o Rondo devia sair do banco. E, bem, ele está jogando aparentemente muitos minutos. Você acha que tem que manter assim? Está realmente dando certo? Olha, Pedrão, eu acho que a equipe do New Orleans Pelicans, assim como a gente falou de todas essas equipes aqui, ela pagou o preço do cobertor curto dos seus contratos muito elevados, sabe? O contrato do Anthony Davis, do Jrue Holiday, do DeMarcus Cousins fez com que a equipe, essa realmente é uma equipe que ficou sem banco totalmente, desprotegida. Conseguiu assinar no máximo ali um Tony Allen, que já está machucado. E a equipe atualmente tem o banco com Darius Miller, Duncan Cunningham, o bom Ian Clark, o bom Jameer Nelson e Sheik Diallo e Omer Aziz. Então, a equipe do New Orleans Pelicans, eu tenho estatística aberta aqui de que a maior sequência de resultados que eles conseguiram é uma sequência de 3 vitórias seguidas, igual eles estão no momento atual. Vão enfrentar hoje o Dallas Mavericks. E o curioso disso tudo é que essa é uma equipe que se eu não me engano, eu coloquei fora dos playoffs nas minhas previsões, justamente por essa inconsistência. Tem uns caras que são muito incógnitas. O Rajon Rondo fez 25 assistências, mas a média dele é de 6,9 pontos e 8,3 assistências na temporada. Ou seja, é um jogador que, cara, é a cara da inconsistência, é a cara de um jogador que eu não espero muita coisa, mas municiando bons atiradores como o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, o Cousins está na briga para ser o MVP da temporada, a química está dando certo, mas é aquela coisa, onde a gente vê o Rondo, a gente sabe que a bomba vai explodir em algum momento. Parabéns, Rondo, pelas suas 25 assistências, mas você e esse apanhado do Pelicans aí não me enganam muito não, cara. E só uma pergunta rápida. Bom, no momento eles em 8º, né? Se a temporada acabasse hoje, enfrentariam o Warriors, né? Nos playoffs. Tem muita gente que diz que gostaria de ver esse confronto exatamente pela diferença de estilo, né? Já que o Pelicans tem um garrafão muito forte, mesmo os dois jogadores chutando bola de 3, eles são fortes e jogam. É um jogo de garrafão forte. E o Warriors é aquele jogo de perímetro, jogo rápido, as screens com, assim, quem joga lá na 5 ou é o McGee ou é o Pachulia, que não são grandes atores no time. Enfim, você acha que seria realmente um confronto, assim, que o Pelicans teria algum tipo de chance contra o Warriors? Olha, Pedrão, eu acho que no mínimo um jogo a equipe do Pelicans ia faturar. Ainda mais pelas declarações que o Anthony Davis tem dado na liga, de que ele se arrepende muito do que aconteceu. Tipo assim, ele acha que quando falam das novas estrelas da liga, ele tem sido esquecido. E ele tá com vontade de vencer. O Pelicans já foi varrido pelo Warriors, então tem todo um contexto por trás. E eu acredito que, no mínimo, um jogo a equipe do Pelicans conseguiria, justamente por esse estilo oposto. Apesar de você ter um Damon Green aí marcando quem for necessário, e também o Pachulia, que é um bom defensor. Mas, no meu modo de ver, vencer o Warriors, a equipe do Pelicans não seria capaz. Falta banco, falta consistência de suas estrelas. Coloque muitas aspas entre, por exemplo, no Rondo e no Jrue Holiday. E é justamente essa questão da equipe oscilar muito e não ter um padrão de jogo assim. É aquela coisa, a equipe é plástica em alguns momentos, mas em alguns momentos tem um jogo extremamente burocrático, sabe? A gente vê que o Holiday,
Ele deu um passo à frente com esse contrato novo dele, tá fazendo 18 pontos por jogo, mas eu não tenho tanta fé nessa equipe do New Orleans Pelicans, não. E você acredita que a equipe teria alguma chance de fazer uma frente, fazer um showzinho em frente ao Warriors? Acho praticamente impossível. Até porque o público de New Orleans não é dos mais presentes. Não sei se o fato casa influenciaria tanto, né? E acho que até seria possível, tem possibilidade de ganhar algum jogo. Mas se fosse para apostar, apostaria no 4-0, assim. E já que ele tinha citado o Warriors, me passou uma coisa aqui pela cabeça. Alguns insiders da liga aí reportaram que o Bucks, né, teria interesse em adquirir por via troca, né, um dos dois pivôs que estão jogando no Warriors, ou o Javel McGee ou o Zaza Pachulia, né. E você acha, Angelo, que é um bom fit tanto pro Bucks ou pro Warriors perder um dos dois? Olha, eu acho que o Warriors não vai querer abrir mão, porque são jogadores que, como pode dizer, são jogadores que cumprem bem a função do vindo do banco. Eu acho que a equipe sentiria falta, mas eu acho que a equipe do Milwaukee Bucks poderia sim ser agregada justamente com isso, porque atualmente na posição de pivô tem os jovens o John Henson e o Tom Maker. Só que se você considerar para playoffs, pode um pouco a carência de pontuação do Henson e a imaturidade do Tom Maker pesar a balança contra a equipe do Bucks. O Bucks está ligado que o leste, tirando a equipe do Celtics e do Cleveland, tudo está aberto. Então o Bucks está se mexendo as peças ali muito bem. Já conseguiu adicionar o Eric Bledsoe. Se conseguir adicionar um cara, por exemplo, como o Javel McGee, que traz a pontuação do banco, traz um atleticismo também, combina com a equipe, eu acho que seria um bom fit, viu? Mas duvido muito que a equipe do Warriors abra mão. Principalmente porque o Warriors sabe, na temporada passada, por exemplo, nas finais, o Javel fez bons jogos e o Zaza, apesar de ser zoado, criticado, é um bom jogador, me agrada. Eu ia gostar de ver o Javel McGee no Bucks. Ia ser um jogo bem legal, tipo. Mas enfim. Passemos agora para o Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Bom, fim de ano tá aí e, bem, a gente já... Vamos tentar fazer um rapidinho um balanço. Acho que o Ângelo vai falar um pouquinho mais do Knicks e um pouquinho mais do Nets. E tentar buscar o ponto que deu mais certo nessa temporada até o momento e o ponto que deu mais errado e como tentar corrigi-los. Então, Ângelo, você começa. Olha, Pedrão, a equipe do New York Knicks na temporada atual está com 17 vitórias e 18 derrotas. Ocupa a 9ª posição da Conferência do Leste e é a 15ª equipe em eficiência ofensiva e também a 15ª equipe em eficiência defensiva. Ou seja, é uma equipe de meio de tabela. Tem nos seus principais expoentes da temporada, em questão de médias, o Tim Hardaway Jr., o Courtney Lee, o Kristaps Porzingis e o Enes Kanter. A equipe do Knicks traz como principal fator do banco o Michael Beasley, e a gente pode observar que de vitória mais emblemática do Knicks nessa temporada atual fica marcada a vitória fora de casa contra a equipe, onde a equipe ficou no 114-95, jogando muito bem. E a equipe do Knicks, o máximo que chegou foi uma sequência engatada de 4 vitórias consecutivas. A gente vê que a temporada do Knicks divide opiniões. Muitos acreditam que a equipe poderia estar mais à frente. Outros acreditam que, principalmente com as lesões mescladas do Kristaps Porzingis e do Tim Hardaway Jr. ao longo desses primeiros 35 jogos, muita gente acredita que a equipe está onde deveria estar.
E o grande ponto positivo que eu aponto para a equipe do New York Knicks é a qualidade empregada por Jeff Hornacek na renovação do elenco e no estilo de jogo para isso. A equipe do Knicks se renovou, não é para amanhã, não é para daqui 2 semanas, é para daqui um bom tempo. A equipe vai se renovando, apesar de causar um pouco de impaciência na sempre chata torcida do Knicks. É um processo natural e é um processo gradual também. Então a equipe deu o primeiro passo e o ponto negativo é justamente o acúmulo de contratos, pesados no elenco. Você consegue observar contratos, por exemplo, do Joaquim Noah, que está ganhando 17 milhões e 700 mil dólares nessa temporada. Contratos, por exemplo, o Mindaugas Kuzminskas foi dispensado, mas continua contando os 3 milhões dele. E isso tudo engessa um pouco a mobilidade da equipe. O Kanter é o jogador que mais ganha, ganhando 20 milhões e meio. Então a gente vê que a equipe do Knicks montou um elenco promissor para um começo de reconstrução, mas o elenco caro, principalmente um elenco caro em relação ao Joaquim Noah, que é um contrato horrível, e talvez só o Chandler Parsons em Memphis consiga equilibrar um pouco a balança nessa questão de contratos muito ruins. E a minha previsão para a temporada é que o New York Knicks brigue até o final por essa 8ª colocação do leste. É uma equipe que vence os seus altos e baixos. Tudo vai depender muito de como vai voltar o Tim Hardaway Jr., mas é uma equipe que eu vejo com bons olhos e está fazendo as etapas certas. Eu acho que o torcedor do New York tem que ter paciência. Para o futuro já tem uma base boa, agora principalmente que o Frank Ntilikina vem evoluindo. Então eu acredito que para essa temporada o torcedor do Knicks tem que se manter paciente e acreditar que é um processo gradual. O Knicks vai ser uma equipe de meio de tabela, como apontam as estatísticas atuais. E se fosse para destacar um maior ponto positivo, o maior ponto negativo da temporada até agora, qual seria? É essa questão que eu falei, o ponto positivo, a renovação que o Jeff Hornacek conseguiu fazer, adequando o estilo de jogo para essa equipe renovada. E o ponto negativo é esse acúmulo de contratos pesados que engessam a flexibilidade do time. Agora, primeiro, eu gosto muito do Tim Hardaway e acho que esse tempo que ele ficou de fora faz falta ao Knicks, né? E totalmente, a gente repete isso várias vezes, mas é um time muito jovem, é um time bem constante. Já perdeu jogos para adversários teoricamente bem ruins, assim como ganhou jogos que talvez fosse muito difícil de ganhar. Então é ter paciência com essa equipe para dar tempo ao tempo. Agora, falando de outra equipe muito jovem, falarei do Nets, né? Nosso irmão de Nova York. No momento o Brooklyn ocupa a 13ª posição da Conferência Leste, 13ª no caso, 12ª, mas tá empatado basicamente, o recorde, ele tem o mesmo recorde do Chicago e do Charlotte, só que por critérios de empate o Chicago tá na frente, o Brooklyn no meio e Charlotte por último, né? E, enfim, o time tá com 12 vitórias e 22 derrotas. E, bem, nesse último mês o time acumulou uma série de derrotas, né? Nos últimos 8 jogos, nos últimos 8 jogos, só uma vitória contra o Washington no dia 22, né? Então, desde aquela derrota para o New York Knicks no dia 14, o time perdeu os outros jogos, exceto esse de Washington. Tá certo que não foi uma tabela tão fácil, né? Mas perdeu jogos, por exemplo, pelo Sacramento, para Indiana, e assim como o time do Knicks, uma das coisas que marca esse time do Nets é a inconsistência, né? Porque
são jogadores jovens também. Se você vê o Joe Harris é titular, o Ronnie Jefferson, o Levert, o Dwing, então é um time muito jovem, não tem como negar, e isso com certeza atrapalha o rendimento de qualquer time. Além de que a gente já disse, o material humano que o técnico, desculpa, eu esqueci o nome dele, do nosso amigo. Kenny Atkinson. Isso, o Atkinson, o material humano que ele tem para trabalhar está melhorando durante a temporada, né? Isso que é engraçado. O GM do Harris, o GM do Nets vem fazendo um bom trabalho, né? E a última vez que a gente falou sobre o Nets aqui, a gente comentou a questão da troca do Stauskas e do Okafor indo pro Nets. E só para exemplificar a performance desses dois jogadores por números, o Okafor só fez até agora um jogo pelo Nets, que foi no dia 15 de dezembro, a derrota pro Toronto, né? Ele jogou 23 minutos, fez 10 pontos, pegou 4 rebotes e o time acabou perdendo por uma boa margem, uma margem de 33 pontos nesse jogo, né? Mas enfim, acho que é importante destacar o Stauskas. O Stauskas vem jogando bem, né? A troca fez muito bem para ele. Porque se a gente vê, até agora ele fez 7 jogos com a equipe e com uma média de 15 minutos por jogo, que é o dobro do que ele jogou, que ele tinha nos jogos que ele fez pelo Philadelphia esse ano. E ele não tinha nenhum ponto de média pelo Philadelphia. Agora pelo Brooklyn ele está com 10 pontos de média por jogo. Então os minutos que ele vem tendo, ele vem mostrando serviço, vem saindo do banco, é claro, né, porque não tem muitos minutos, mas vem com aproveitamento muito bom, aproveitamento de praticamente 58% nas bolas de 3, que é um ótimo aproveitamento. Não dá muitas assistências, dá uma assistência, pega 2 rebotes por jogo, mas como é um jogador que vem do banco, está sendo importante, ainda mais com algumas lesões que o time vem sofrendo, né? Mas de todo modo, essa temporada é importante para o Nets. De novo, não tem a sua pick, então se está jogando mal, não é teoricamente por tanque, até porque o time não tem a sua escolha de draft de primeira rodada. O Atkinson vem tentando desenvolver os talentos, né? Um jogador que vem jogando muito bem na temporada é o Ronnie Jefferson, que ele vem em vários jogos sendo líder do time em pontuação. O Joe Harris também, com algumas lesões, teve a oportunidade de jogar e está correspondendo. Aí agora tem que esperar o Jahlil Okafor voltar saudável para ver como é que ele vai jogar. Mas assim, se fosse para destacar um ponto positivo da temporada do Nets, é que eles vêm conseguindo fazer um bom jogo ofensivo. O jogo do Nets, para quem já viu o jogo do Nets, sabe que é correria o tempo todo, né? E essa correria tá dando assim, resultados em questão de pontos. É o 9º time em pontos por jogo na NBA, mesmo não sendo um dos melhores recordes, no caso sendo um dos piores. E também, outro ponto muito positivo da equipe é a questão dos rebotes, né? Isso é até engraçado, porque o jogador que vem sendo titular no começo da temporada estava sendo o Mozgov, mas o Tyler Zeller conseguiu assumir a titularidade, também o Okafor quando voltar, e o time é o 6º da liga em rebotes por jogo. Isso é resultado também que os outros jogadores do time pegam bastante rebotes, são muito atléticos, os jogadores jovens, então pegam muitos rebotes. Mas esses rebotes, muitas vezes, sendo eles ofensivos ou defensivos, não estão resultando necessariamente, quer dizer, até estão resultando necessariamente em pontuação, seja ela pontuação por rebote ofensivo ou fast break, advinda de rebote defensivo. Mas a verdade é que uma coisa que não está encaixando bem nesse time é a defesa, né? Assim, e como um todo. É o 3º time que mais toma pontos por jogo na NBA. Isso é óbvio, é resultado também do estilo de jogo corrido que eles estão tendo, mas a defesa tem que parar seus adversários para tentar ganhar mais alguns jogos, já que o Brooklyn não tem essa opção de fazer tanque, não tem suas picks. De todo modo, também um outro ponto negativo que eu destacaria é, por enquanto, o Carroll e o Crabbe.
são jogadores que vieram pelas trocas, que são jogadores que o time já queria ter adquirido anteriormente, acabaram vindo para o time posteriormente, né, no meio dessas trocas. E bem, o Carroll jogou alguns jogos, tá muito mal, assim como estava no Raptors, e o Crabbe ele ainda está machucado e ainda não conseguiu jogar, né. De todo modo, é isso. Ângelo, você acha que eu fui distante em algum ponto em relação ao Nets? Bom, Pedro, eu acredito que você foi bom. Foi uma boa nossa equipe de Nets. A gente tem uma equipe que está relativamente surpreendendo a gente. E uma equipe que acertou muito no trabalho do seu GM, que está conseguindo. Já conseguiu 2 jogadores do top 5 dos drafts dos últimos anos, só por meio de trocas, que é o D'Angelo Russell e o Jahlil Okafor. Então é uma equipe que tem um caminho para trilhar, um caminho de mais paciência ainda que o do Knicks, mas o balanço que a gente pode chegar no final é que as equipes de Nova York estão encaminhadas. Eu acho que tem futuros mais obscuros aí na liga para outras equipes. Então esperemos que essas 2 equipes possam ter um salto de qualidade na segunda metade da temporada e que elas, quem sabe, se for, seria legal que as 2 disputassem os playoffs, né? Nova York está até um pouquinho mais perto disso, está brigando mais de perto, mas quem sabe o Nets com uma boa streak de vitórias aí possa vir também a sonhar com os playoffs. Então, Ângelo, a mensagem de despedida de hoje. Agradecer a todos os ouvintes do Brasquete, agradecer ao Pedrão também que participou comigo e só avisar todo mundo que o Didico está voltando e se preparem. Se você soubesse o time que eu torço, eu amo o Didico. Também o Didico tá voltando. Enfim, esse foi nossa última edição de 2017 do Brasquete. Esperamos que 2018 seja um ano com muito basquete, com playoffs disputados. Esperamos que vocês ouvintes tenham tido um bom Natal e tenham também boas festas de Ano Novo. E até a próxima. Time to say